Criativa Online na cidade de São Miguel das Matas, o padre José Raimundo, ele que atualmente está em Roma, lá no Vaticano, próximo ao Santo Maior da Igreja Católica, que é o nosso Papa, e pode falar com propriedade com relação a esse trabalho realizado em São Miguel das Matas, um retiro neste domingo, e o padre lembrou de tantas situações, lembrou um pouco da vida dele também, e naturalmente fez com que a comunidade também refletisse um pouco sobre esse caminhar que deve ser constante. Padre, um abraço. Uma alegria poder estar falando com você, com todos vocês da Criativa Online que nos acompanham nesse momento e podem partilhar um pouco daquilo que foi a nossa experiência aqui esse domingo, uma manhã de retiro já em vista do Ano Santo da Misericórdia, que será aberto no futuro mês de dezembro, no dia 8 de dezembro, quando será aberta a Porta Santa da Basílica de São Pedro. E tão diferente o Padre Santo Papa Francisco, que tem chamado a atenção de todo mundo. O Papa é o sucessor do apóstolo Pedro, e Jesus dizia a Pedro: Pedro, tu uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. O que o Papa Francisco está fazendo é justamente isso que todos os outros papas fizeram, é a renovação, a confirmação de todos os seus irmãos na fé. Agora, sem sombra de dúvida, o Papa Francisco tem esse dom que é geral a todos os papas, aquilo que a gente chama de uma graça comum, de uma graça de Estado, uma graça própria a essa missão que o Papa tem, mas cada um tem também o seu carisma pessoal, o seu dom pessoal, o seu talento pessoal. Esse é o diferencial do Papa Francisco. Esse é o diferencial do Papa Francisco. Estar no meio do povo, sentir o povo. Sentir o povo, e vem de toda uma experiência, de um modo de ser igreja próprio da América Latina, que o mundo então vai conhecendo. O modo de ser do Papa Francisco é o modo de ser dos nossos bispos latino-americanos, como nós experimentamos aqui também na nossa diocese, bispos com essa proximidade, com essa vizinhança. O que acontece é que isso cria um impacto no mundo, porque agora essa imagem, esse modo de ser bispo, esse modo de ser pastor é projetado em escala mundial. Esse é um grande impacto. Além de tudo aquilo que são, como eu já dizia antes, dons e características próprias desse homem, que é o Papa Francisco Bergoglio, e isso seguramente ele leva para dentro do ministério que ele exerce na igreja e que nos está fazendo um bem muito grande. Padre, no dia de hoje lembrou do Kairos, o tempo de cada um, o tempo de descanso, o tempo de produzir, o tempo que cada um tem e que precisa respeitar. Exatamente, o tempo do jubileu, o jubileu Ano Santo, não é um ano pensado no ponto de vista cronológico dos 365 ou 366 dias, é um ano numa outra perspectiva, assim também como o ano escolar não segue a mesma medida do ano civil ou então o ano litúrgico, que tem um outro movimento dentro da igreja. O Ano Santo é um ano que vai começar no dia 8 de dezembro de 2015 e que vai acabar no dia 20 de novembro de 2016. E como você lembrava, e nós também dizíamos, na Bíblia, duas palavras são conhecidas para falar de tempo. Uma é a palavra cronos, daí onde a gente lembra de cronômetro, cronometrar, ou seja, é o tempo quantificado, é o tempo que a gente pode medir. De outro lado, há uma outra palavra que se diz kairos, que significa tempo, mas não a partir da sua quantidade, uma coisa que você mede, mas da sua qualidade. E a depender da intensidade que ele seja vivido, pode significar mais ou menos. Exatamente, por exemplo, o tempo, uma hora, para mim e para você que estamos aqui conversando, é diferente de uma hora para alguém que esteja numa fila, num hospital, esperando para ser atendido enquanto tem uma dor. Parece uma eternidade. Um ano para quem está fora, andando e saindo, é diferente para um ano de quem está na prisão. Ou seja, é a percepção interna do tempo, é o tempo sentido a partir de dentro. Então, o tempo do Ano Santo, o Ano Santo é um tempo para ser experimentado, para ser vivido a partir de dentro, a partir de uma qualificação e de uma intensidade. E como tal, ele é entendido como ano da graça. Esse retiro, padre, também nos serviu para refletir sobre o respeito a esses tempos, o respeito às etapas que devem ser inerentes à vida de cada um. E quando você não respeita essas etapas, você acaba queimando etapas, você não tem uma qualidade de vida, sobretudo uma qualidade de vida religiosa. Exatamente. Uma coisa que é bonita é que o Ano Santo começa com a abertura de uma porta, a chamada Porta Santa. E encerra também com o mesmo rito de fechamento de uma porta. Para que serve uma porta? Uma porta serve para você passar.
é a abertura do externo para o interno, ou é exatamente o interno que se projeta dentro do externo? Ou seja, porta é um lugar de passagem. E esse rito de passar pela Porta Santa faz com que cada um de nós se lembre que nós estamos nesse mundo de passagem, ou seja, a experiência que a gente faz é uma experiência que tem limite, que tem princípio, que tem fim. E aí a gente aprende a viver também com esse conteúdo, com essa certeza de seres limitados. E na medida que eu tenho consciência de que eu sou um ser limitado, eu devo procurar viver com intensidade cada experiência minha. Porque na verdade na experiência de tempo, qual é a experiência que eu tenho? Eu tenho a experiência de viver o agora, de viver o momento presente. O passado já não existe mais, embora eu conserve sua memória, uma saudade e suas raízes na minha vida. O futuro é alguma coisa que ainda não existe, mas que nos condiciona. O fato é esse. O Ano Santo vai ser aberto no dia 8 de dezembro desse ano. Nós nos reunimos aqui hoje, ou seja, o nosso futuro foi a condição para a gente estar aqui reunido, o motivo para nós estarmos aqui hoje. E, biblicamente falando, esse nosso futuro tem um nome. Esse nosso futuro chama-se Jesus de Nazaré, aquele que virá, como a gente diz na liturgia da igreja. Esse Ano Santo que celebra naturalmente o jubileu, para aqueles que estão nos acompanhando, que talvez não acompanhem de perto a vida da Igreja Católica, fala um pouco, retrata um pouco desse Conselho Segundo do Vaticano, que também foram outras portas que foram abertas, outras formas de perceber a religião, de perceber o povo cristão. Exato, porque na Igreja Católica, em 25 anos, se celebra esse tempo de graça, esse tempo oportuno, que nós vivemos com muita intensidade, com práticas espirituais e corporais que nos ajudam a viver intensamente a fé. Este Ano Santo não é um Ano Santo regular, um Ano Santo ordinário. Esse vai acontecer ainda no ano 2025, porque o último foi no ano 2000. E o Papa Francisco convocou este Ano Santo extraordinário para comemorar o fim do Concílio Vaticano II, que foi justamente como você disse, a gente lembrava no encontro, um tempo de abertura, de uma porta também que se abriu para a igreja se relacionar de um modo diferente com o mundo. Não é nesse concílio que é que se quis. Nós não tínhamos uma novidade de conteúdo para apresentar ao mundo. A doutrina é a mesma. Com relação a essas mudanças, a população ainda observa com certa estranheza. Afinal de contas, a gente percebe que a renovação carismática, por mais próximo que coloque as pessoas de Deus, parece que ela não ganhou tanto espaço dentro da Igreja Católica, padre. É aquilo que a gente ia dizendo, né? Então a igreja, ela não trouxe uma novidade de conteúdo, ela tem uma novidade de linguagem. A igreja no Concílio Vaticano II buscou adaptar a sua linguagem à linguagem do mundo atual, para que esse mundo pudesse encontrar e entender a mensagem de salvação. Assim foram nascendo também muitas práticas eclesiais depois do Concílio Vaticano II, por exemplo, renovação carismática, mas também comunidades eclesiais de base e outros tantos movimentos. É óbvio que esses movimentos tentam se adaptar enquanto uma linguagem que deve falar para o mundo, mas ao mesmo tempo tem também uma certa distância, porque nem tudo que está no mundo, nem tudo que o mundo propõe pode ser abraçado pela doutrina da igreja. Há coisas que é justamente o movimento contrário. Esses princípios também não podem ser... Justamente o contrário. A igreja propõe ao mundo que se converta, que se abra para acolher essa boa nova, essa boa notícia. Então nem tudo no mundo, podemos dizer, são coisas positivas. E essas coisas positivas precisam ser transformadas, renovadas, modificadas. A renovação carismática, sem sombra de dúvida, é um movimento de igreja que tem ido ao encontro das pessoas, é uma prática, um modo que tenta também dar uma resposta da igreja para um certo setor, para uma certa faixa também da sociedade, como outros movimentos de igreja e as novas comunidades. Para finalizar, o padre passou por 4 paróquias antes de seguir para fora do país, para fortalecer-se espiritualmente. Amargosa, Milagres, Dom Macedo Costa e também na Costa do Dendê, a cidade, deixe-me confirmar aqui, qual foi a cidade? Nilo Peçanha, na Costa do Dendê. Estive em Conceição do Almeida. Do Almeida também, sim. 4 paróquias. Sim, estive antes desse período de estudos e de serviço missionário também. A gente pôde passar por todas essas paróquias, né? E sempre a oportunidade de acolher essa boa nova de Cristo presente no meio das comunidades, presente no meio das pessoas, identificando e vendo esse rosto de Cristo que está em cada uma dessas comunidades. Foi um tempo
comunidade. Foi um tempo abençoado, um tempo que marcou profundamente a minha vida e é uma marca que eu levo na minha vida, essa coisa boa, a experiência. Esse carinho que o padre recebe dos fiéis, como recebeste também aqui em São Miguel das Matas, que é também a tua terra, podemos dizer assim. Sim, sem sombra de dúvida. Eu costumo dizer sempre, a terra onde eu fui gerado, e se Deus chama a gente a partir do ventre da mãe, é aqui que esse chamamento de Deus se manifesta. Então, São Miguel está profundamente vinculado à minha história e à minha vocação. Dona Jacinta que te acompanha sempre, né? Sempre está aí. E é uma coisa boa para mim, porque via São Miguel das Matas é reentrar na minha história pessoal, é entrar nas raízes, é rever parentes, é rever amigos. E como você dizia, é um carinho que só pode nos fortalecer, porque o ser humano cresce na medida da consciência de que ele é amado e de que ama. O padre conhece naturalmente a história de São Miguel das Matas, a história da paróquia de São Miguel Arcanjo, e aí dá para rememorar um pouquinho do Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio, que tanto sofreu e também tanto marcou o seu nome em toda a região. Exatamente, uma das minhas alegrias é, Padre Gilberto já não estava mais em São Miguel das Matas, estava em Santo Antônio de Jesus quando eu nasci, e é ele quem me batiza também, e foi quem me batizou todos os outros meus irmãos, de forma que todos nós da minha família recebemos o batismo das mãos do Padre Gilberto, e eu tive a alegria de receber também na minha ordenação a imposição das mãos do Padre Gilberto. O que eu peço a Deus é que um pouco do seu espírito missionário, do seu espírito pastoral me tenha sido transmitido. O que é que precisa reunir um padre para ocupar a vaga deixada por Dom João Newton na Diocese de Amargosa? Para a eleição de um bispo, normalmente existe um procedimento. É um padre que já tem que ter, no mínimo, 30 ou 35 anos de idade, se a memória não me falha, tem que ter 5 anos de padre, tem que ter uma láurea... Tem que ter uma láurea. Já tem 20. Mas não é candidato. Tem que ter uma láurea em teologia ou em direito canônico, ou então conhecimentos profundos de sagrada teologia ou de direito canônico, e tem que ser uma pessoa que reúna condições de vida, que seja respeitado pelo povo, pelos padres, não é? E há uma pesquisa que é feita em torno de um nome desse padre. O representante do Papa encaminha uma pesquisa sigilosa e as pessoas normalmente respondem se aquele sacerdote tem qualidades para o episcopado. Normalmente depois, no caso concreto de uma diocese, o núncio apostólico, que é o representante do Papa, prepara uma lista com o nome de 3 sacerdotes, ou pode ser também já de bispos, etc., que vão para o Santo Padre. O Santo Padre, daquela lista, vai escolher um nome que vai ser aquele que vai ocupar a sede episcopal de Amargosa. Ficaríamos felizes e naturalmente estamos aí ansiosos por indicação de um nome que possa naturalmente ser esse nome que representa esse rebanho que está órfão, não por inteiro, afinal de contas, nós temos um representante que continua à frente da diocese, mas Dom João nos deixou por conta da saúde. Nós acompanhamos também de perto, já ouvimos Dom João diversas vezes, Padre, e mais uma vez agradecemos a tua atenção, obrigado, boa sorte na tua caminhada, na tua vida missionária. Muito obrigado, e como você lembrava aqui agora, esse período agora que é chamado o período das sé vacantes, sedes vacantes, é o período em que o povo da diocese não deve fazer uma outra coisa senão, por meio da oração, pedir a Deus que nos mande aquele pastor que tem aquelas qualidades das quais nós necessitamos. Um pastor que seja capaz de congregar o povo, congregar o clero e dirigi-lo para o coração de Deus. E que não falte a esse pastor o amor do rebanho, o seu carinho e, sobretudo, a sua escuta, para que assim rebanho e pastor possam seguir aquele que é o único e verdadeiro pastor da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo. A Criativa Online está a serviço também dessa obra missionária, obra de Deus. Um abraço, vá com Deus, volte sempre que julgar necessário. São Miguel das Matas, sempre de portas abertas. Muito obrigado, e a todos vocês a bênção de Deus para esse dia e para esse momento que você haverá de nos escutar. Tudo de bom.